Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. No mês de março, toda quinta-feira, nós estamos fazendo programas que tratem de sindicalistas que fizeram carreira pública, ou por mandato eletivo, ou por indicação, secretário, ministro, etc. Ou, no caso do nosso convidado hoje, que veio do movimento sindical, depois passou pelo legislativo e depois também pelo executivo. Portanto, tem uma trajetória rica e importante para passar para as pessoas no sentido de valorizar a experiência sindical dentro da atuação política e nas funções públicas. O sindicalismo ele tem um objetivo muito imediato, é muito economicista, então vai atrás da pauta, da cesta básica, da melhoria das condições de trabalho na fábrica, de ter CIPA, EPI, mas não dá um salto de qualidade. Aliás, é um dos problemas que nós temos enfrentado no Brasil e isso vem reduzindo drasticamente a presença sindical na política brasileira. É preciso reverter esta lógica, senão nós vamos ficar sempre reféns das bancadas da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi e também tem a bancada dos banqueiros, que é a mais forte de todas, embora não apareça com tanta regularidade na mídia. O nosso convidado é o Sebastião Almeida, que foi metalúrgico, foi servidor público de Guarulhos, presidiu o sindicato STAP e foi prefeito da cidade 2 vezes. Almeida, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, João, essa possibilidade de poder fazer essa reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo e, acima de tudo, essa experiência entre quem atuou no sindicato e depois na máquina pública. Perfeito. Nós temos a nossa convidada de sempre, a assistente, digamos assim, que é a Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical, aliás, moradora de Guarulhos também. Moradora de Guarulhos. E, Ariane, você vai fazer as perguntas, encaminhamento dos internautas, divulgar o nosso WhatsApp. Então, sim, vamos lá. Boa noite, João Franzin. Boa noite, Almeida. Boa noite, internauta que nos acompanha no Repórter Sindical, na web. Assim como já dito pelo Franzin, estamos aqui aguardando a sua participação, as suas perguntas. Nós temos o nosso WhatsApp, que é em São Paulo, 011 94270. Perdão, o número mudou. 974719071. É um novo número, então anote. 974719071. Também temos o nosso e-mail, se você preferir mandar uma pergunta por lá, é tv@agenciasindical.com.br ou pelo nosso Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook de João Franzin. Envie seu comentário, sua pergunta e nós encaminhamos aqui ao nosso entrevistado de hoje. E Guarulhos, você entrou no setor metalúrgico na Borlém, foi isso? Na Borlém, meu primeiro emprego em Guarulhos, uma metalúrgica grande que você conhece, fabrica rodas de caminhão, trator, carros de passeio, e lá foi meu primeiro emprego. Tá. E você fazia o que exatamente na Borlém? Eu era apontador de produção, eu cuidava da quantidade de rodas produzidas na linha de montagem. E depois o que te levou para a política partidária? Para a política partidária, o que aconteceu? Eu fui mandado embora da Borlém na década de 80 ainda, né? E passou um certo tempo, trabalhei em outras empresas também, outras metalúrgicas da cidade, depois trabalhei numa gráfica e quando foi em 1989, eu fui convidado por um vereador da cidade para fazer parte da sua assessoria. E com a minha experiência já no movimento sindical, eu me surpreendi porque eu cheguei na Câmara Municipal já em 1989, a Constituição tinha sido promulgada em 88 e em 90, 91, o Sindicato dos Servidores de Guarulhos ainda estava sob intervenção. E aí nós começamos um trabalho para tirar o sindicato da intervenção, porque não fazia sentido
depois da promulgação da Constituição de 88, não tinha nenhum sentido, aliás, não tinha nem antes da Constituição, sim, mas depois da Constituição, isso praticamente foi quase que proibido. Mas não havia legalidade, né? Não havia, era um negócio totalmente fora de moda, né? E fora de época. E começamos um trabalho junto aos servidores municipais da cidade e, graças a Deus, tiramos o Sindicato da Intervenção, voltamos a ter eleições democráticas, decidindo a vontade dos trabalhadores. Você presidiu o sindicato e você imaginava que um dia você seria prefeito da cidade e estaria, digamos, do outro lado da mesa, discutindo com os trabalhadores, muitos dos quais seus amigos? Não, jamais. Você jamais imagina alguém que vem do Paraná com uma mala na mão para estudar num colégio de padres e não sendo de uma família tradicional de uma cidade, imagine um dia chegar a prefeito. Então, jamais isso passou pela minha cabeça. A única coisa que nós tomamos a decisão no ano de 2000, aliás, em 96, a gente já fazia essa discussão, porque a minha primeira eleição para vereador foi em 1996 e eu fiquei primeiro suplente. Tá. E naquele momento a gente já discutia no sindicato, porque você avançava uma série de coisas e de repente chegava no prefeito, o prefeito dizia, mas não tem lei para poder fazer isso. Bom, se não tem lei, então nós precisamos também ocupar um espaço no Legislativo. Certo. Foi daí que eu fui eleito em 2000 vereador da cidade. Almeida, uma das grandes dificuldades dos servidores brasileiros, eles não têm database, não têm garantia de database e não têm garantia de negociações coletivas. O governo Fernando Henrique chegou até a assinar uma das convenções da OIT, mas depois o Fernando Henrique, todo mundo sabe que fala fino. O Fernando Henrique afinou e voltou atrás e deixou os servidores sem esse recurso que é absolutamente indispensável, que é um mecanismo de negociação que tem a legalidade. Quando você foi prefeito, eu não me lembro em que ano, se criou em Guarulhos a CPN, a Comissão Permanente de Negociações. É uma lei. E por que você tomou a iniciativa de criar essa lei e que resultados você vê da sua aplicação efetiva? Olha, primeiro que é importante a gente lembrar que anteriormente a nossa chegada até a prefeitura, muitos prefeitos também que passaram por Guarulhos não respeitaram absolutamente nada disso, né? Teve prefeito lá que passou 4 anos sem uma reunião com a direção do sindicato. Absurdo. Mesmo existindo o sindicato. Então, eu acho que esse tipo de postura, de truculência, de querer achar que aquele que está exercendo o cargo de prefeito tem autonomia sobre essas coisas, é desrespeitar a luta e a história do movimento sindical. E nós tomamos uma medida assim que assumimos a prefeitura, que foi criar uma comissão permanente de negociação. Essa comissão se reunia a cada 15, 20 dias, debatia os principais problemas que estavam acontecendo nos mais variados setores da prefeitura, e são muitos, porque você imagina, uma cidade como Guarulhos tem quase 25 mil servidores. Você imagine o que é fazer a gestão de tudo isso. E eu acho que esse foi um exercício muito bom. Resolvemos tudo? Lógico que não. Talvez se você consultar o pessoal do sindicato, eles vão dizer que foi muito pouco. E deve ter sido mesmo. Mas a vida é assim. O mais importante é que nós criamos um instrumento democrático de discutir as coisas. Podia até não ter solução para todos os problemas, mas tivemos grandes avanços e eu afirmo assim com toda tranquilidade, os melhores reajustes para o funcionalismo municipal de Guarulhos, os melhores avanços no plano de carreira foram conquistados em 8 anos do meu governo. E eu tenho muito orgulho disso, porque se tem uma coisa que eu jamais concordei em fazer é dar para o servidor um reajuste menor que a inflação. Porque quando eu estava no sindicato eu sempre defendia que tinha que ser da inflação para cima, eu não tinha coerência se fizesse o contrário. Correto. Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos, ex-deputado, dirigente sindical, ativista metalúrgico lá nos anos 80. Eu queria pedir licença para a gente começar com algumas perguntas que a nossa Ariane Soares vai encaminhar. Podemos começar, Ariane? Podemos. Vamos lá? Nós estamos falando de Guarulhos. Nós temos uma pergunta do secretário-geral dos servidores municipais do STAP, Rogério de Oliveira, e atualmente também ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ele diz assim: quando o prefeito houve vontade de atender os servidores em algum aspecto da época em que foi do sindicato e por que não foi possível? Ele acrescenta:
não vale o RJU. Não, eu acho que muitas das coisas que nós fizemos na prefeitura em 8 anos de governo era tudo pauta que eu sempre defendia no sindicato, por exemplo. O desejo da direção de um sindicato é poder... Porque a função do sindicato é negociar. Sim. A função do sindicato não é criar o conflito, é trazer o problema à mesa e evitar que tenha que ir para uma situação de conflito. E isso nós fizemos um exercício gigantesco na Prefeitura de Guarulhos. Agora, o Rogério lembrou aí essa questão do RJU e eu tenho plena convicção. Esse foi um projeto que se tem uma coisa que me deixa chateado é a gente não ter aprovado isso. E eu reafirmo aqui, aprovar o regime jurídico dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Guarulhos era quase que uma obsessão. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo o medo, o pavor que está tomando conta dos trabalhadores desse país caso aconteça uma reforma da Previdência. E aquele projeto aprovado daria segurança, a tranquilidade e a proteção que o servidor vai precisar ter quando chegar o seu tempo de se aposentar. Mas, infelizmente, talvez até por um erro nosso enquanto governo, de não ter dialogado, de não ter tido a capacidade de esclarecer o projeto para a categoria, houve toda uma mobilização para que a gente retirasse o projeto da Câmara. Mas eu tenho plena convicção, esse projeto vai fazer muita falta para os servidores municipais se não for aprovado. Pois mediante as circunstâncias atuais, seria medicina preventiva, Exatamente, na verdade. Exatamente. Eduardo, o diretor nos avisa que agora entra a correspondente de Brasília, Clarice Golias, para falar da CNTA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Alimentação e Afins, que está travando uma luta junto à BRF para garantir os empregos e pagamento de valores tratados em acordos coletivos. Eu não quero fulanizar aqui nenhum problema, até porque seria errado fazer isso, mas as coisas pioraram muito depois que o Abílio Diniz assumiu a presidência do Conselho da BRF. O Abílio Diniz é um sujeito arrogante, autossuficiente, só ele é que sabe, criou problema lá com os trabalhadores do chão da fábrica, criou problema com as instâncias intermediárias, com os RHs, criou problema com os pequenos acionistas e eu acho que ele vai ter que pegar o boné dele embora para ver se as coisas melhoram lá na BRF. Mas eu não sou do sindicato, não sou da confederação, vamos ver, apenas acompanho, vamos ver o que diz a Clarice. Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin, e a todos que acompanham o Repórter Sindical. A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, a CNTA, protocolou na tarde de hoje ofício no Ministério do Trabalho solicitando uma audiência com o ministro da pasta para discutir a situação dos trabalhadores da BRF. É que com os desdobramentos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que acabou inclusive com a prisão do ex-presidente da BRF, Pedro Faria, nessa segunda-feira, a situação de tensão tem tomado conta dos trabalhadores dentro das fábricas. Preocupada com a manutenção dos empregos dos cerca de 110 mil trabalhadores da BRF no Brasil e com o clima tenso que pode contribuir com casos de acidentes de trabalho, a CNTA tenta buscar com o governo e a empresa, dona das marcas Sadia e Perdigão, alternativas em conjunto sobre esta questão. Em situação parecida enfrentada pelos trabalhadores da JBS, a CNTA conseguiu recentemente integrar um novo acordo de lenientes da JIF para propor cláusulas específicas sobre a manutenção dos empregos. Essas são as últimas notícias aqui do Distrito Federal. Até mais! Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Clarice Golias. Um abraço ao Arthurzinho, presidente da CNTA. E aproveitando aqui a presença do Sebastião Almeida, hoje eu fui trabalhar de manhã com o Magre, Antônio Rogério Magre. Até passei mal lá, vim embora. E o Magre disse, então fala para o Almeida que eu mandei um abraço para ele. Outro para ele. Grande Magre, grande figura humana, trabalhador, jeito correto, inteligente. Meu amigo, você quer que eu já encaminhe perguntas ou vou tocando o programa, Ariane Soares? Você que manda. Eu apenas aqui sigo o roteiro. Vamos, nós temos bastante perguntas e agora vamos encaminhar do Walter, presidente dos Sindicatos Comerciários de Guarulhos, Walter dos Santos.
A pergunta dele é a seguinte: o que você faria em prol dos trabalhadores se voltasse a ser prefeito de Guarulhos? Como, por exemplo, as creches para as mulheres comerciárias, e ele diz assim, creches que não fecham às 5 horas da tarde e que sejam de fácil acesso. Interessante, hein? Uma boa pergunta, uma ótima pergunta é essa. Eu acho que, com o tempo, nós precisamos chegar nessa situação. Aliás, essa sempre foi uma demanda muito grande das mães que trabalham no comércio, na região central, por exemplo, da cidade, a dificuldade que a mãe que tem um filho pequeno em continuar trabalhando no comércio. E se tivesse uma creche no centro da cidade que pudesse acolher essas crianças, certamente seria uma grande vantagem para a mãe e daria tranquilidade, segurança que a mãe precisa. Ainda não foi possível a gente chegar lá, seu Walter, mas porque existe um déficit ainda muito grande na questão de creche. Pré-escola, eu diria que a cidade está resolvida. Agora, a questão de creches, ainda falta muita creche na cidade. É necessário ter um programa quase que permanente de construção de creches, até porque Guarulhos cresce 20, 30 mil habitantes por ano. Puxa vida. Cada 2 anos são 60 mil novos habitantes que a cidade recebe. Então, eu diria que na educação, para resolver o problema do déficit de creche, tinha que ter um programa que não parasse de construir creche durante muitos e muitos anos. Mas eu acho que tem que ter isso como meta e um dia chegar a atender, inclusive, o pessoal do comércio. Ô Almeida, eu vou fazer uma pergunta, a mesma que fiz ao Medeiros. O Medeiros foi presidente dos Metalúrgicos, fundador da Força Sindical, foi secretário das Relações do Trabalho no Ministério do Trabalho, foi deputado federal, foi secretário aqui do Haddad. Eu perguntei ao Medeiros, disso tudo que você fez, o que mais te entusiasmava, o que mais você gostou de fazer? E aí ele deu a resposta dele. No teu caso, que foi deputado estadual também, o que mais te deu, assim, resultados e te deu alegria? Olha, eu como deputado estadual, eu trabalhei na comissão, eu fui presidente da comissão de obras e fui presidente da comissão de meio ambiente da Assembleia. E eu trabalhei um tema na Assembleia que hoje, infelizmente, quase ninguém toca no assunto, que é o problema da água no estado de São Paulo. Naquela época lá, você falar em falta de água em 2002, parecia um absurdo. Sim. Né? Por quê? Porque não tinha a gravidade que anos depois veio acontecer no estado de São Paulo. Mas lá naquela época a gente já fazia essa discussão, Franzinho, que se continuar o desmatamento, se continuar essa política de não proteger os nossos mananciais, se a mata ciliar continuar sendo destruída e desprotegendo os rios, nós vamos ter problema de falta de água de novo no estado de São Paulo. Não adianta a gente ficar confiando só na chuva. A chuva tem ajudado muito o estado de São Paulo e, aliás, São Paulo tem levado muita sorte por conta da quantidade de água que tem caído. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que possui uma grande quantidade de água, mas a água ela é finita. Ela vai acabar se não tiver uma política de proteção. Eu, inclusive, defendo que as cidades que produzem água deveriam ter uma política de valorização diferenciada. Uma cidade que produz água, por exemplo, como Mairiporã, Atibaia, Bragança, essas cidades deveriam receber, como as cidades da praia recebem royalties do petróleo, essas cidades também deveriam receber, porque elas estão garantindo água para matar a sede não só da sua população, mas principalmente das grandes cidades da região metropolitana, por exemplo, aqui de São Paulo. Então, eu sempre fiz esse debate lá, criamos uma frente parlamentar em defesa da água, mas depois que eu saí de lá, infelizmente, esse tema deixou de ser discutido. E sabe quando a gente vai discutir de novo? Quando tiver problema de racionamento de novo. Aí volta o assunto. Até porque nós só tivemos retrocesso nessa área, como, por exemplo, a privatização dos serviços Sabesp e de outros serviços de fornecimento de água que viraram instrumento de lucro despudorado do setor privado, né? O Estado abriu mão da sua responsabilidade nessa questão. E água é um bem necessário para a saúde. A água não pode ser um produto visando o lucro apenas do capital privado. O dia que isso ocorrer, e já vem ocorrendo no estado de São Paulo, aí nós estamos caminhando para um problema muito perigoso, que é, daqui uns dias,
só vai ter acesso à água aquele que tiver muito dinheiro. E aí os problemas de saúde que isso vai causar, né? Então, voltando à tua pergunta, então na Assembleia eu procurei me dedicar a esses temas. Na Prefeitura de Guarulhos, para mim, um dos projetos assim que eu tenho muito orgulho foi a construção dos céus. Porque o céu ele é uma espécie de uma cópia do que foi os CIEPs que o Brizola fez no Rio de Janeiro. E aquilo deu muito resultado. O Brasil só vai sair da situação que está com muito investimento na educação. Nós precisamos garantir a nossa criança o dia inteiro numa escola, mas não só em sala de aula, porque sala de aula é muito chato. Tem que ter sala de aula, tem que ter esporte, tem que ter piscina, tem que ter cinema, tem que ter artes, tem que ter tudo dentro da escola. Se tiver tudo isso, nós vamos vencer uma batalha que é garantir que o poder público recupere a criança e não permita que o crime organizado lhe ofereça coisa melhor. Nos seus 8 anos de governo, quantos céus foram construídos em Guarulhos? Olha, nós fizemos 10 céus na cidade, mas o meu projeto era 20. Não conseguimos fazer os 20, mas deixamos o Céu Bom Sucesso em obras, com mais de 60% construído, o Céu Continental em obras, o Céu Micael São Domingos, o Céu Itapejica e tantos outros iniciados. E onde não foi iniciado, nós já deixamos os terrenos adquiridos, como por exemplo, na Vila Augusta, ali na Avenida Guarulhos, em frente àquele condomínio único, aqueles moradores que estão naquele núcleo habitacional vão ser transferidos para apartamentos sendo construídos nos Pimentas, bem como lá no Acácio, uma grande área, e uma outra área que nós já reservamos para construir um céu também na cidade, é lá na Vila Ni, que é o último bairro, já divisa com São Paulo, lá com o Itaim, e lá também precisa ter um equipamento daquele, até para dar proteção e segurança para as pessoas que ali vivem. Perfeito, obrigado Sebastião Almeida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para entrar numa reportagem. Acho que foi até eu que fiz a entrevista com o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Eu sempre digo aqui, o Chiquinho, eu conheço há muitos anos, ele é um dos grandes quadros do sindicalismo brasileiro, sujeito correto, trabalhador, politizado, e ele, além de tocar as questões do sindicalismo, do dia a dia, padaria, fábrica de pão, etc., bolacha, é um segmento muito esparramado, ele tem uma preocupação, assim, digamos, cívica, com a questão política. E aí ele tratou desse assunto numa breve entrevista. Vamos ouvir o Chiquinho e depois nós voltamos com o Almeida. Se quiser fazer um comentário também, fique à vontade. Ok. Vamos lá? Como é que os trabalhadores e o movimento sindical devem se preparar para esta que talvez seja a mais importante das eleições depois da redemocratização? Olha, concretamente eu acho que o desafio esse ano ele é muito maior. Eu acho que para os trabalhadores, para o movimento sindical, para os menos aquinhoados de uma forma geral, é preciso ter muita atenção, porque nessas eleições nós não vamos cumprir apenas com o dever cívico, nós não vamos apenas exercer o nosso direito de votar e ser votado. Há questões nessa eleição que elas estarão presentes não só na eleição, por muito tempo na vida dos trabalhadores. Eu, por exemplo, me sinto realmente na obrigação de orientar aqui os nossos trabalhadores que foram vítimas de uma campanha pesadíssima sobre a reforma trabalhista que trouxe prejuízo aos trabalhadores. Não fosse o sindicato autêntico, lutador, que ele tem no setor de panificação e confeitaria, nós teríamos perdido muitos direitos. Então, e isso por conta de quem? Por conta de uma série de deputados que votaram contra os trabalhadores. Eu não sei direito, Franzin, em quem o trabalhador vai votar, porque isso é um direito dele votar em quem ele quiser. Mas eu me sinto na obrigação de pelo menos dar um palpite em quem ele não deva votar, que é exatamente naqueles que votaram contra ele na reforma trabalhista, contra, acenaram, pelo menos, contra a questão da reforma da Previdência e por aí vai. Como é que vocês estão pensando aqui nos padeiros em realizar esse movimento de esclarecimento da importância do voto e do confronto, porque o voto tem um interesse classista, nós não podemos ter ilusões em relação a isso. Como é que vocês pensam em fazer aqui no sindicato? É com boletim, é com jornal, vídeo, ou tudo isso junto? Não, nós fazemos de tudo um pouco, né? A atuação do nosso sindicato,
Primeiro, a gente tem um contato direto com os trabalhadores cotidianamente. São quase 6.000 padarias em nossa base territorial. Nós temos uma equipe muito grande que todos os dias saem às ruas, vão a cada uma das padarias verificar se as empresas estão cumprindo ou não com os acordos coletivos, com a convenção coletiva, quais são os problemas que existem dentro do setor de panificação. Ou seja, nós temos contato direto com os trabalhadores. Além disso, nós somos auxiliados muitos, né, pelos jornais que o sindicato publica nas suas edições, os boletins específicos para cada caso ou para cada empresa, usa a televisão, rádio, jornal, enfim, todos os meios de comunicação que estão à disposição de todos nós, nós usamos na medida do possível para orientar os trabalhadores. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Almeida, você concorda com o Chiquinho? Olha, eu concordo plenamente com o Chiquinho, quero aproveitar inclusive mandar um abraço para ele, lutador, sempre defensor da categoria. E eu queria aproveitar nesse tema que ele está comentando, viu, João, porque ultimamente nesse país, além de se fazer uma campanha muito grande para que as pessoas se afastem da política, foi feita uma campanha muito grande no Brasil para fragilizar as instituições sindicais. Sim. E tudo que os trabalhadores têm hoje nesse país foi graças ao trabalho sindical, foi graças à organização sindical. Portanto, o trabalhador brasileiro ele perde quando se enfraquece a instituição sindicato. Nós precisamos virar um pouco esse jogo. Os sindicatos precisam cada vez mais ter voz e vez no Brasil para que os trabalhadores não percam, porque com o sindicato forte, quem sai ganhando é o trabalhador lá na ponta. Perfeito. Obrigado, Almeida. Eu quero chamar a nossa Ariane Soares para encaminhar novas perguntas ao convidado. Lembrando que hoje é o segundo programa da série que discute sindicalismo e poder público. Na verdade, nós convidamos, né, dirigentes, pessoas que têm origem sindical, que ou foram vereadores, deputados, exerceram cargos executivos, para falar um pouco da sua experiência e também em que serviu na função pública a experiência sindical. Hoje o Sebastião Almeida, que foi prefeito de Guarulhos 2 mandatos, foi deputado estadual, foi suplente vereador e foi também presidente do Sindicato dos Servidores Municipais e ativista metalúrgico, era da Borlen. Borlen, infelizmente, que fechou, né? Depois de quase 80 anos na cidade de Guarulhos. Vamos lá, Ariane? Vamos. Advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos também mandou uma pergunta, o doutor Marcílio Penacchione, ele diz assim: como ex-metalúrgico e também ex-dirigente sindical, de que forma você vê a implantação da reforma trabalhista? É um péssimo negócio para os trabalhadores do Brasil. Tem coisas que você precisa até admitir que precisam ter reformas. Mas a maneira como foi feita no afogadilho essa reforma trabalhista, sem ouvir exatamente os interesses do movimento sindical e dos trabalhadores, foi um péssimo negócio. E muitos trabalhadores não estão sentindo hoje ainda os efeitos da reforma trabalhista, porque ela vai vir daqui a pouco. O que vai acontecer, João? Nesse modelo que nós estamos vendo hoje no Brasil, a tendência num curto espaço de tempo é a carteira assinada deixar de existir. Sim. A pessoa que está com carteira assinada, ela vai ser demitida e talvez meses depois a própria empresa que o demitiu vai contratá-lo de novo como PJ, vai mandar ele abrir uma empresa e ele não vai ser contratado mais com o nome dele, vai ser contratado com o nome de pessoa jurídica. E a empresa vai pagar menos e num toque só, a empresa vai deixar de pagar férias, 13º, fundo de garantia, vale transporte, vale refeição e tantas outras coisas. Infelizmente, foi feita uma campanha muito grande na mídia, na grande imprensa, tentando mostrar que a reforma trabalhista era um bem para o trabalhador. Até agora, ninguém viu que bem é esse e só vimos coisas ruins que aconteceram. Perfeito. O Brasil, eu não tive nenhuma dúvida de que o Brasil sofreu um golpe de Estado, que a derrubada da Dilma, com seus acertos, com seus erros, foi um golpe de Estado de novo tipo. Esse golpe havia sido testado primeiramente
na Iugoslávia, na época do Slobodan Milošević, foi acusado até de estupro em massa, depois de morto, o Tribunal de Haia o inocentou porque ele não havia cometido os crimes. Aqui no Paraguai derrubaram o presidente Lugo em uma tarde, uma sessão do parlamento derrubou. O Zelaya, num país aqui da América Latina, ganhou, da América Central, ganhou as eleições e ele não pôde assumir. A Primavera Árabe foi bancada pelas pessoas que gestaram esse tipo de movimento, que é um golpe que não tem tanques na rua. Eu quero mostrar aqui o nome, pedir para o Edu focar, chamado Gene Sharp. Você que quer se informar sobre política, quer saber a respeito da geopolítica, quer saber o que é o jogo bruto do imperialismo, veja esse velhinho filósofo americano, 90 e poucos anos, que cita lá o Gandhi, cita outros supostos ícones das lutas sociais e cívicas, mas é o sujeito que pensou o golpe de novo formato. Eu perguntei neste programa aqui, desse jeito assim, ao vivo, para o senador italiano, amigo nosso, José Luiz Del Roio. Del Roio, você acha que o Sérgio Moro é agente da CIA? Aí ele me disse assim, não é mais aquele agente clássico de cinema recrutado. Agora eles são recrutados pelas fundações e pelas universidades. Há dezenas de universidades americanas que são financiadas pela CIA, pela NSA e por outras agências. São 44 agências que os americanos têm. A reforma trabalhista faz parte de uma das fases do golpe, como fez a lei das terceirizações, como fez a quebra do controle do pré-sal e como viria a fazer a reforma da Previdência. É bom sempre colocar um pouco de política na conversa, porque não vamos nos iludir, porque o inimigo não dorme, como conta uma velha piada do Brezhnev, que não vou contar aqui hoje, para não tomar o nosso tempo. Ao meio dá um intervalo, sempre mais ou menos na metade do programa, que passa aqui mensagem de umas entidades parceiras nossas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura homenageia o Dia Internacional da Mulher. Eu estive ontem, Gisele, Ariane, lá na sede da FEPAI, na Zona Leste de São Paulo, no Tatuapé, né? Hoje o Tatuapé é quase centro de São Paulo. E falamos lá com o professor Oswaldo Augusto Barros, seu presidente. E ele nos passou um videozinho que a gente vai divulgar aqui, porque é de interesse das trabalhadoras, especialmente dos trabalhadores. Vamos lá, Edu? Lutar pelos seus direitos sempre foi uma de nossas maiores causas. Afinal, sabemos que brigar contra tanta desigualdade não é uma tarefa fácil. E nós, da CNTech, mais que simplesmente dizer que estamos unidos na luta contra o câncer de mama e tantas outras dificuldades enfrentadas por você, mulher, buscamos sempre alcançar diferenciais que possam assegurar a você uma vida mais justa e digna. Trabalhamos com afinco para garantir sempre cuidados imprescindíveis, principalmente com algo tão valioso, você. Porque nossa missão é cuidar de seus benefícios, garantindo que seu direito seja prevalecido e sua voz ouvida. Não deixe que seus direitos sejam perdidos e que não haja mais representação de seus ideais. Nossa luta por você depende da sua luta por nós. Para que assim, sejamos uma só voz. Com saúde e com seus direitos trabalhistas, não se brinca. CNTech. Somos o que somos porque somos um. Muito bem, eu quero mandar um abraço ao professor Oswaldo e toda a diretoria da Confederação, Miguel Abrão e tantos amigos que temos lá há tantos anos. E voltar às perguntas, porque assim os nossos internautas, telespectadores e amigos podem interagir com o convidado, com o Sebastião Almeida. Podemos, Ariane, vamos lá? Podemos. Robson Gilgazola, nosso participante fiel, jornalista da Federação dos Comerciários no Estado de São Paulo, diz assim: os dirigentes sindicais, na avaliação do senhor, têm apresentado um bom desempenho junto ao poder público? Caso não, o que falta aprimorar? Olha, evidentemente nós temos aí inúmeros casos de dirigentes sindicais que têm feito um trabalho bom de representação daquilo que é o interesse dos trabalhadores desse país. Mas também nós temos uma série de dirigentes sindicais
que quando chegam no poder se encantam tanto com o poder que esquecem a sua casa, o seu território, né? E aí acaba ficando no andar de cima enquanto os trabalhadores continuam no andar de baixo. Então eu acho que isso vai depender muito das mudanças que as pessoas precisam ter. Por exemplo, nós comentamos aqui agora há pouco que nós exercemos um período que eu diria que foi muito fértil do ponto de vista da relação com o sindicato. Mas isso não foi só por bondade minha. Foi porque eu tinha consciência, mas se não fosse o sindicato pressionando, a gente não teria avançado. Sim. Porque o papel do dirigente sindical é fazer uma cobrança quase que permanente. E tudo que você tem na sociedade é tudo muito disputado, sabe? O governo federal, do mesmo jeito que tem gente defendendo que precisa ter política para o social, tem um monte de gente no governo defendendo que precisa ter mais dinheiro para pagar juro para banqueiro. As prefeituras é a mesma coisa. Você quer fazer projeto social e o outro acha que não, que tem que puxar a sardinha para cá, porque tem determinada obra que é mais importante. Então, tudo é sempre muito disputado. Agora, eu acho que, na grande maioria, os dirigentes sindicais que foram para a máquina pública cumpriram um papel muito importante para o país. Sebastião Almeida, você militou há cerca de 30 anos no PT, Partido dos Trabalhadores. E agora, de um tempo para cá, você entrou para o PDT, que é um partido ligado, digamos, ao Getúlio, ao Jango, ao Brizola, ao Darcy Ribeiro, enfim, ao trabalhismo clássico e tradicional brasileiro. Quais são seus planos no PDT? Olha, eu fiquei 33 anos no PT. Para mim foi uma grande escola, eu aprendi muito dentro do PT. Eu acho que a consciência política que todos nós adquirimos foi dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT, quando nasceu, tinha uma coisa muito bacana que era a formação das pessoas, quer dizer, não era simplesmente trazer um filiado, era ganhar essa pessoa do ponto de vista ideológico, que foi uma coisa que foi sendo abandonada ao longo dos tempos. Isso não só pelo PT, mas pela grande maioria dos partidos políticos no Brasil. E isso é necessário ter, viu, João? Tanto no movimento sindical, tanto na vida política partidária, como nos governos. Porque quando você governa, não basta simplesmente você dar alguma coisa para alguém. Você precisa politizar o porquê que isso está indo para lá. Se você destina recurso para moradia e o cidadão que não tinha uma casa para sua ter, ele precisa saber que aquilo ali foi fruto de uma decisão política. Não pode ficar esse negócio que tentaram dizer que é meritocracia. Não, você passou a ter porque você é um... Não. É porque teve uma política pública que ajudou o mais necessitado. E tudo na vida vai ser assim. Para corrigir as desigualdades desse país, nós precisamos continuar com políticas de proteção a determinados setores da sociedade. Do negro, da mulher, da juventude, do movimento LGBT, de tantas outras áreas que, se não tiver política pública de proteção e ficar nesse papo de que nós somos todos iguais porque somos seres humanos, mas uns vão atingir determinadas coisas e outros vão ficar a vida inteira do lado de fora. Agora, no PDT, você vai concorrer a algum cargo? Está pensando em disputar eleições? Eu fui para o PDT, primeiro por ser um partido que tem muito a ver com as coisas que eu acredito que precisa ter na política. Eu não acho correto você simplesmente, como existe uma cultura hoje no Brasil, a pessoa quer ser candidata a alguma coisa, ela corre para um partido político. Não. Nós precisamos de gente nos partidos políticos que, ganhando ou perdendo, fiquem ali e ajudem a construir. E eu acho que estava na hora de construir no Brasil um partido no campo à esquerda e que pudesse somar com outras pessoas sem aquele, às vezes, até um radicalismo raivoso de algumas outras pessoas de partidos à esquerda. Então, o meu compromisso dentro do PDT é a gente construir uma proposta no campo da esquerda, no campo não só de reclamar, de fazer crítica, mas de apresentar solução para os problemas também. E eu estou no partido, meu nome está lá à disposição do PDT. Hoje há toda uma discussão dentro do PDT para que eu saia deputado federal, mas esse é um assunto que nós estamos ainda discutindo, debatendo, mas se for para o bem do partido, para fortalecer o PDT no estado de São Paulo e no país, nós estaremos junto aí com a campanha do Ciro presidente.
Vamos considerar que você seja candidato a deputado federal pelo PDT. Quais seriam as 3 principais bandeiras que você empunharia? Olha, uma das coisas que um deputado federal precisaria estar fazendo hoje em Brasília é discutir um novo pacto federativo nesse país. Por que eu digo isso? Porque eu fui dirigente sindical, eu fui deputado estadual, eu fui vereador e eu fui prefeito. E se tem uma coisa que, se você consultar a maioria das prefeituras no Brasil, todas elas estão com dificuldade financeira, dificuldade para pagar suas contas, dificuldade para fechar o mês. E sabe por quê? Porque ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, foram só passando atribuição para as cidades, mas não deram a fonte de pagamento. Então você aumenta a atribuição dos municípios e não tem a contrapartida financeira. Pega, por exemplo, a questão de segurança. Segurança no Estado é obrigação do Estado, é obrigação do governo do Estado de São Paulo. O que aconteceu para resolver ou para amenizar ou para distensionar um pouco a pressão da população sobre a questão de segurança? Até porque o povo de uma cidade não vai falar com o governador sobre falta de policiamento ou falta de um batalhão no bairro. Até porque não consegue falar com o governador, mas encontra o prefeito, encontra o vereador, encontra as lideranças políticas da cidade. E o que as cidades foram fazendo? As cidades foram criando suas guardas municipais. E a guarda municipal, ela tem um custo altíssimo também para as cidades. Quem é que banca tudo da questão da guarda municipal, que está fazendo qual papel? Segurança. As prefeituras, sozinhas. Está errado isso. Nós precisamos rediscutir esse tema. Quer ver outro tema? SAMU. O SAMU foi uma das excelentes coisas que foram criadas na época do governo do presidente Lula. Padronizou essa questão de ambulâncias, criou uma marca, onde tem um problema que você sabe que é uma viatura do SAMU, você já identifica logo. Só que, quando foi criado a questão do SAMU, foi dito que os estados tinham que fazer um convênio com o governo federal, e aí o município entraria com 25%, o Estado entraria com 25% e o governo federal entraria com 50% do custeio das ambulâncias e das equipes do SAMU. O Estado de São Paulo até hoje não assinou o convênio. Quem tem SAMU nas cidades, sabe o que acontece? O município paga 50% e o governo federal 50%. O governo do Estado não entra com nada. Agora eu te pergunto, Guarulhos, uma cidade cercada pela rodovia Presidente Dutra, Ayrton Senna, Hélio Smith e tantas outras. Qualquer acidente que acontece naquela região é a nossa viatura do SAMU que vai socorrer. Quem é que banca todo o custo operacional? O município. O Estado de São Paulo lava as mãos e não paga nada. Então, esse tema eu quero discutir em Brasília. Perfeito. Essa é uma discussão que os prefeitos não conseguem mais governar em virtude da sobrecarga que foi repassada aos municípios. Assim como os grandes equipamentos. Você pega, por exemplo, na época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, era muito fácil você construir uma UPA na cidade. E para construir é muito fácil mesmo, porque o governo federal ajuda, financia a construção. Só que o problema não está aí. O problema é como é que você mantém, porque uma UPA, ela não é uma UBS, ela é um pronto-socorro 24 horas. Para manter um pronto-socorro 24 horas, tem um custo altíssimo. Quem é que tem que bancar isso? Aí é o problema do município. Quer dizer, ele ganha um presente para a cidade, mas depois ele vai ter um custeio altíssimo para poder manter. Me faz lembrar a situação do movimento sindical nos anos 70 e 80. O Ministério do Trabalho, é bom porque o nosso programa é sindical, é bom falar isso. O Ministério do Trabalho fornecia gabinetes dentários para os sindicatos. O governo federal fornecia. O presidente sindical ficava feliz, ia tudo encaixotado. Uma campanha na categoria. Eu cansei de fazer foto lá de gabinete encaixotado. Só que cada gabinete, depois precisava ter 2 dentistas e 2 atendentes. E mais um material. E naquela época era todo material importado. Aí quebrava o sindicato. Era o maior presente de grego. Edu, quero mostrar aqui o nosso programa que vai passar na TV Guarulhos todo sábado agora, portanto, né? Das 20h30 às 21h30, no canal 3 da NET, ou pelo site da emissora que está escrito aqui embaixo. Também em Brasília. Programa em Brasília, toda terça das 18 às 19 horas, canal 12 da NET, na TV com DF. E depois tem aqui o site da TV também.
Agradecer ao Fernando Mauro, que nos possibilita passar o programa em Guarulhos, e ao Paulo, que nos possibilita exibir o programa em Brasília. Depois a reprise, etc. Até, eu já sempre conto aqui. Amigo meu, outro dia me disse, estava lá em Brasília, eu vi você. Eu falei, não é possível, faz tempo que eu não vou ao Brasília. Não, eu estava lá no hotel, zapeando, e vi o teu programa passando lá também. Depois, o programa aqui a gente distribui pelo YouTube, e aí no YouTube tem compartilhamentos, e a gente não tem controle de quantos acessos acabam acontecendo. Ariano Soares, eu queria saber se há mais uma última pergunta para o nosso Sebastião Almeida. O convidado. Temos uma pergunta da diretora do STAP, a Renata Grota, que nos acompanha. Obrigado, Renata. Mandou várias perguntas. Vamos encaminhar aqui duas, só pelo 35, menos. Só 35. Ela mandou 5 perguntas, nós encaminharemos 2. E ela diz assim, como você vê a gestão do atual prefeito, Guti? E outra pergunta, você já esteve em 2 lados, como sindicalista e patrão. Qual foi mais difícil? Os dois foram muito difíceis, porque eu fui sindicalista numa época que o sindicato não conversava com o prefeito. Tá. Então a pior coisa que pode ter é você representar uma categoria e não conseguir sentar com representantes. Nós vivemos isso na pele. O prefeito quem era? O Neftales? Nós tivemos os períodos mais difíceis de relacionamento foi na época Tomeu e Papoto. Tá. Porque era algo muito novo. Porque a Constituição foi 88, então todos os prefeitos seguintes, era muito nova essa relação. Para você ter uma ideia, no final de uma greve, acho que de 1989 na prefeitura, sabe qual foi o grande resultado da greve? Foi a partir dali fundar o STAP. Tá. Porque a Constituição permitia a criação do sindicato, até então não permitia, só permitia a associação. Em 89... como a Constituição foi de 88, permitiu criar o STAP e fundar o sindicato. E fundaram. Certo. O sindicato nasceu fruto do final de uma greve. Mas você não foi o primeiro presidente da entidade? Não. Deve ter sido, acho que o Miguel Chueiro, o primeiro presidente. Tá. Mas você sabe o que aconteceu com eles, inclusive com o Miguel Chueiro? O prefeito seguinte mandou todo mundo embora por justa causa. Os diretores do sindicato só conseguiram retornar para a prefeitura praticamente depois que terminou o mandato do prefeito. E viveram do que nesse período? Pois na justiça, sobrevivendo com muita dificuldade. Nós tivemos, daria para escrever um livro sobre essa história brutal que aconteceu com os dirigentes na cidade de Guarulhos. Perfeito. E isso, Franzin, trouxe um outro problema. Porque depois, quando nós começamos o movimento para a recuperação do sindicato, você ia procurar o servidor municipal e ele dizia, o quê? Eu ser diretor do sindicato? Olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com o outro. Então, na verdade, criou um pânico, um medo terrível das pessoas em participar do sindicato. Mas estamos dizendo isso só para ilustrar, inclusive, a pergunta da Renata. Segunda pergunta é a avaliação do governo do Guti. Isso. Olha, eu já tive a oportunidade, inclusive, de manifestar sobre isso, e eu procurei, o ano passado, evitar um pouco esse tipo de comentário, porque todo mundo que se elege precisa ter o primeiro ano para tomar pé das coisas e tal. E o prefeito atual, ele foi eleito nesse barco, nessa onda da nova política. Tudo precisava ser novo, precisava ter gestores novos e assim por diante. Bom, eu acho que não deu certo, porque no primeiro ano teve que tirar, eu acho que 7 ou 8 secretários. E agora ainda tem uma briga imensa com o vice-prefeito. Pois é. Quer dizer, você vê os problemas que isso dá, rapaz, esse negócio de vice-prefeito, isso é um casamento. E as pessoas precisam se conhecer para poder dar certo. O Carlão Derman foi um bom vice-prefeito ou não? Foi ótimo, porque eu dei tanto serviço para ele que ele não tinha tempo de brigar comigo. Então, foi uma relação muito boa que a gente criou. Na verdade, o Carlão era secretário de saúde e, coitado, ele tinha tanta coisa para acompanhar na área de saúde que praticamente a gente não tinha tempo para ficar nesse tipo de discussão. Mas foi um excelente vice. Sempre que eu saí da prefeitura para resolver qualquer outra coisa fora, ele sempre assumiu com total tranquilidade e muita competência. Agora, o que eu acho que o governo hoje erra lá? O governo erra porque não tem prestigiado e valorizado exatamente os servidores municipais. Porque, olha, quando você entra numa empresa, você vai procurar trabalhar
com os melhores funcionários daquela empresa que você entrou. Sim. Se você entra na máquina pública e vira secretário municipal, a tua função tem que ser formar o teu time, de preferência com a grande maioria dos trabalhadores que tem muita competência e muitos técnicos bons na prefeitura. Agora, precisa saber utilizar isso. Aí o que o governo fez? Chegou e disse, esse daqui era encarregado, mas, puxa, ele trabalhou no governo do Almeida, põe ele para lá. Esse aqui era chefe de divisão. Não, mas ele já foi... Esse aqui era gerente. Não, mas ele já trabalhou no outro. Esse tipo de coisa é ruim. Esse tipo de coisa é pensar política de forma pequena. Os prefeitos, se quiserem governar as cidades, precisam valorizar os trabalhadores que estão na máquina, que conhecem a máquina, que sabem como funciona, e a função do secretário tem que ser coordenar essa grande equipe, e não alguém chegar de fora e querer ensinar para um funcionário público que está lá há 20, 30 anos o que deve fazer. Esse tipo de problema é que está causando hoje, talvez, um grande atraso em muitas áreas do governo da cidade de Guarulhos. E é recomendável que o pai do prefeito não queira governar mais que o prefeito, porque ele não foi eleito, ele não tem mandato popular. O Eduardo avisa que tem um arquivo sindical que é a posse do Medeiros na Delegacia do Trabalho, é isso? Então vamos ver. Nós temos aqui um momento chamado arquivo sindical em que nós pegamos material audiovisual na agência, temos lá mil e tantos vídeos e a gente edita e passa aqui para que os fatos que aconteceram não se percam, né? Que haja um pouco de memória, sempre a memória seja revivida. Vamos lá, Edu? Interessante. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Luiz Antônio de Medeiros tomou posse como superintendente do trabalho do Estado de São Paulo nesta terça-feira, dia 30. O evento teve a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que após assinar o termo de posse, destacou os atributos do novo titular. O Medeiros é uma garantia, né, de que nós teremos aqui um superintendente comprometido com os interesses dos trabalhadores. A sua história garante isso, né, a sua militância, seus comprometimentos políticos e ideológicos. E ele foi escolhido exatamente por isso, porque tem história, né, e tem pedigree, né, para tocar e dirigir esse importante órgão do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo. O senador Eduardo Suplicy também esteve na cerimônia. CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e CSB estavam presentes. Participaram também representantes de dezenas de sindicatos, federações e confederações. As falas dos sindicalistas convergiram no sentido de fortalecer a pasta do trabalho. Eu acho que todos os discursos aqui falaram no resgate do Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho voltar a ocupar a posição que tinha antigamente, ou seja, dele ser um mediador nos conflitos sociais. Com a autoridade dele, ele buscar mediar os conflitos, não é? Às vezes o sindicato o trabalhador está sendo prejudicado, ou o sindicato, que é a parte mais frágil na relação com os empresários, o Ministério tem que estar sempre ao lado dos trabalhadores, não é? E ser uma porta aberta para o sindicato, em mesa redonda, em fiscalização, em negociação. O Ministério do Trabalho estava muito fora disso. Eu acho que agora, ele realmente, com o Manuel Dias, ele vai tomar esse rumo. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Olha, esta matéria que nós apresentamos no Arquivo Sindical de 2013. Medeiros, você está ficando velho, tá? Só você, né? Ariano Soares, nós temos aqui hoje o convidado Sebastião Almeida, que faz o segundo programa da série, que mostra a relação entre sindicalismo e funções públicas, e poder público, mandato popular, etc. O primeiro foi exatamente Medeiros, que esteve aqui, todo guapo, agora a ginástica, tudo tá um garotão, né? Teremos também a Mônica, dirigente sindical de Osasco, que ela foi secretária do trabalho do município de Osasco. Ela também é diretora de uma entidade importante chamada Industrial, que é um sindicato mundial que reúne os trabalhadores do setor da indústria, e outras pessoas que estão sendo convidadas pela produção. Eu não lembro de cabeça, já está tudo acertado, mas eu não lembro de cabeça. É o Valtinho que está vendo isso na agência. Temos mais alguma pergunta para o Almeida?
Podemos passar? Passa a última que depois ele conclui. Temos bastante perguntas. Rodolfo Viana, que é economista e responsável também pela subseção do Diese no Sindicato dos Metalúrgicos, mandou algumas perguntas. Faremos uma. Caso seja candidato, o que faria para melhorar a situação dos trabalhadores? Olha, uma pergunta parece simples, mas é bastante complexa. Nós estamos vivendo um momento hoje muito delicado na história dos trabalhadores. Os trabalhadores estão perdendo muito direito. Já passou aí a reforma trabalhista, que vai trazer grandes prejuízos para os trabalhadores de um modo geral. Tem a discussão da reforma da Previdência. E não é assim, não é que eu seja aquela pessoa que acha que não tem que ter reforma, não. A Previdência, é óbvio que se você aumenta o tempo de vida de um povo, se a vida das pessoas aumenta, é óbvio que tem que ter uma reforma da Previdência, mas tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ter tratamentos diferenciados. Você não pode comparar que uma pessoa que trabalha numa mina de carvão no Vale do Jequitinhonha, que no final do dia você só enxerga o branco do olho dela, você não pode achar que essa pessoa trabalhando naquele serviço vai ter o mesmo tempo de vida de uma pessoa que trabalha aqui na Avenida Paulista com ar-condicionado o dia inteiro. São coisas distintas. Então, uma reforma da Previdência tem que levar tudo isso em conta. Tem que levar em conta a situação da mulher. Quer dizer, tem uma série de fatores que precisam ser analisados. Então, eu, sendo eleito deputado federal, eu quero ajudar o meu país e o meu povo nessas discussões. Eu acho que nós não podemos permitir, mais uma vez, que aquilo que foi conquistado há anos e anos pelos trabalhadores, de repente, numa campanha assim, de massa, como aconteceu no Brasil, convença a sociedade de algo que vai ser ruim para ela. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho visto nesses últimos anos o governo federal gastando muito dinheiro para fazer uma campanha de uma coisa que nem lei é. Quando prefeito, a gente tinha que tomar um cuidado danado, porque qualquer coisinha que você ia fazer podia caracterizar você gastar o dinheiro público antes da obra, aquilo era proibido. Agora, eu estou vendo hoje no Brasil que, infelizmente, essas coisas estão acontecendo e não se faz absolutamente nada. Eu quero ser deputado federal para, primeiro, ajudar os municípios no estado de São Paulo. E os municípios precisam de representantes lá para fazer essa discussão da questão do novo pacto federativo que nós precisamos estabelecer nesse país. Quero ser deputado federal para ser fiscalizador e defensor daquilo que é direito dos trabalhadores desse país. Nós temos que avançar. Retroceder, eu acho que não dá mais. O povo brasileiro já perdeu demais. Nós ficamos 500 anos onde algumas pessoas tiveram a vida do bom e do melhor. E a grande maioria do povo brasileiro não teve. Inclusive, você pega um exemplo só. Empregada doméstica faz pouco tempo que passou de ter direito à carteira assinada, coisa que não tinha antes. Então, esse modelo de escravidão que o Brasil viveu durante mais de 500 anos, nós não podemos permitir que volte a acontecer de forma nenhuma. Prefeito, obrigado. Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos, ex-deputado, sindicalista, hoje integrante do PDT, Partido Democrático Trabalhista. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma afinidade muito grande com o trabalhismo, embora eu nunca tenha me filiado, porque eu entendo que o jornalista precisa manter uma certa distância para exercer melhor o seu trabalho, etc. Eu procurei ter esse cuidado. Mas, evidentemente, que eu tenho muita afinidade com Getúlio, com Jango, com Brizola, com Darcy Ribeiro e com a questão nacional, porque nós temos um governo que é agente contratado do grande capital, que faz um governo de traição nacional, e isso tem que ser dito em todos os quadrantes. Muito obrigado pelo livro do Darcy que você acabou de me dar de presente. Grande Darcy Ribeiro, a mais fulgurante inteligência brasileira talvez do século XX. Registro a presença de Álvaro Egé, meu amigo dirigente sindical, a Lourdes, esposa do Almeida, o Normando, que é seu amigo e assessor, e a Luciene, jornalista, que fazia tempo que eu não via, tá? Um abraço a todos e a todas, até quinta-feira que vem com o novo Repórter Sindical. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.